Quando olhamos para o horizonte, podemos nos perder em pensamentos constantes. Olhando a paisagem, nos perdemos no passado. Não só pela luz, de fato, que até os nossos olhos chegar, leva um tempo a ser processado. Mas essa viagem temporal vem também de outros elementos da paisagem. São aquelas estruturas complicadas e delicadas, aquelas feitas por nós, humanos. Elas são engraçadas, muitas quebram e se perdem nas areias do tempo. Algumas poucas sobrevivem e conseguem nos contar de suas lendas, histórias distantes da nossa espécie. As estruturas são indiferentes ao nosso tempo, não ligam para nossas intrigas e pensamentos. Elas apenas existem. Existem como testamento da persistência da humanidade perante um universo indiferente, como imortalização do homem para com ele mesmo. Ao menos eu penso nelas desse jeito. Essa imortalidade humana advém de um pensamento que tenho. O discurso de um personagem da série de One Piece. Ele nos pergunta: quando vocês acham que as pessoas morrem? E prontamente concebe uma linda resposta: elas morrem quando são esquecidas. Mesmo que o universo como um todo não se importe conosco, para nós aqui num pequeno canto do cosmos, essas memórias distantes embutidas nessas estruturas engraçadas significam muito e mantêm vivos, de certa forma, aqueles humanos passados que as construíram. É olhando para o passado que podemos entender como chegamos ao hoje. E por ele, vemos como nós mudamos pouco, pois continuamos animais curiosos e ávidos por explicações para tudo. Desde muito cedo praticamos essa busca incessante pelo conhecimento, mesmo que por vezes inventamos explicações mirabolantes até demais para a realidade. Mas notamos que a humanidade já pensava em ciência desde os primórdios da sua concepção. Claro que não sejamos anacronistas, pois a ciência, de fato, é algo de 4 séculos para cá. Mas, antes dela, uma produção protocientífica, se podemos dizer assim, já existia desde tempos muito antigos na nossa história. Vamos mergulhar um pouco no horizonte distante do passado e olhar o cenário ao qual o conhecimento científico tem suas origens, e olhar os desenvolvimentos históricos que levaram aos conhecimentos de hoje. Vamos voltar para o começo da civilização. Vamos voltar muito antes de qualquer coisa já vista nesse canal. Antes das intrigas da partilha da África, antes dos trâmites da independência do Brasil, antes mesmo de todo o arcabouço físico e matemático ser plenamente conhecido. Vamos aos tempos que éramos simples caçadores e coletores. O ser humano daquela época vivia de uma dieta variada, em constante mudança migratória e habilidades muito mais bem desenvolvidas para uma vida que chamamos preconceituosamente hoje de selvagem. Mas esses tempos estavam contados, ao menos para alguns grupos. No decorrer dos milênios, uma sucessão de eventos acabou ocorrendo e que daria margem a uma coisa totalmente nova. Uma espécie de planta aqui que o homem necessitava um pouco mais de foco para coletar os pedaços mais saborosos, que, em sua coleta, acabava por se querer espalhar as sementes dessa espécie. O homem gosta disso, afinal, depois de um tempo, ele volta àquele mesmo local e vê que há mais alimento a ser coletado. Olha, interessante. Ele percebe que deixar as sementes é benéfico, passa a fazê-lo com mais frequência. Mas nada demais. Seu estilo de vida como caçador-coletor permanece. Porém, esse ciclo continua, e continua, e continua por séculos e séculos, gradualmente moldando gerações, para que então chegue um ponto que alguns humanos passam a ter um foco quase que central na criação desses grãos, a fim de ter os famosos lucros futuros quanto à comida. Essa é resumidamente o que chamamos de a Revolução Agrícola.
E na verdade, essa história tem muito mais coisas a serem ditas. Além de ter acontecido independentemente em vários lugares do planeta, as condições que contribuíram para o surgimento da agricultura e o sedentarismo foram muitas. Vai de mudanças climáticas que podem ter favorecido o crescimento dos grãos deixados pelos humanos ainda caçadores, fora as espécies específicas que permitiam tal domesticação, como milho e trigo. São muitas variáveis que contribuíram para o surgimento do homem agricultor. Mas, de todo modo, dentre esses vários ciclos e várias condições, ele de fato surgiu. E com esse novo humano, novas necessidades também foram aparecendo. Concomitantemente, os sapiens já começavam a pensar sobre o mundo, inventando explicações mirabolantes com seres poderosos e locais de poder. A junção do novo agricultor, o emergente religioso e a existência ainda de caçadores e coletores nômades seria o embrião do que chamamos de civilização. Após mais mudanças climáticas drásticas e possivelmente ataques de grupos nômades, muitos agricultores se viam vulneráveis diante das ameaças do mundo. Vejam que a transição de caçador e coletor para agricultor vem com um preço terrível, que é perder muito tempo na criação de plantas e animais, que, em um instante, podem ser perdidos, deixando o agricultor desgastado e sem recursos para se recuperar. Isso é importante, pois, nesse ambiente, centros religiosos, muitas vezes atrelados a terras ainda férteis e vastas, serviram como motivador para reunir grupos diferentes e variados de pessoas no mesmo local, a fim de justamente poder haver uma maior garantia de sobrevivência. Afinal, muitos agricultores em conjunto podem trabalhar mais e obter mais lucros, e com o auxílio de uma estrutura maior e, claro, proteção divina, fica tudo muito mais cômodo, né? Esse processo de junção de pessoas decorrente de ameaças adversas e crenças religiosas levou ao surgimento de algo que conhecemos, as cidades. E por diversos motivos, como justamente as condições climáticas, a disposição demográfica e pura sorte mesmo, as primeiras dessas novas formas de organização humana apareceram na região entre os rios Tigre e Eufrates, mais conhecida por nós pelo seu nome grego posterior, a Mesopotâmia. Já de cara, temos as características dessas primeiras cidades mesopotâmicas. Centradas em templos e locais místicos, esses lugares cresciam pela presença principalmente de lideranças religiosas destacadas, homens ligados aos deuses, né? Essas pessoas estão entre as primeiras pessoas de nós a dar explicações sobre o mundo. Explicações essas que, por mais que tivessem um cunho analítico, né, de realmente descrever a realidade, elas também carregavam algo de importante: poder de unir as pessoas para assim formar a cidade. O que quero dizer com isso é que os homens religiosos da Mesopotâmia conseguiram reunir grupos distintos de pessoas que não tinham nenhum parentesco ou conexão alguma entre elas. E, pô, isso é fantástico. Esse poder de unir as pessoas, decorre da capacidade do homem de criar realidades imaginadas compartilhadas, onde os grupos humanos ali acreditam nos mesmos deuses e nas mesmas tradições e normas, e por isso conseguiam unir-se para fazer coisas como plantar e distribuir comida, erigir templos, entre outras coisas. Tudo, claro, em prol do deus local. É por esse poder de influência crescente dos religiosos que os tornou gestores das novas cidades de início. Nos templos, havia a figura do Lugal, ou Nangal, um líder religioso proeminente e popular, que possivelmente tinha que ter, na verdade, uma aprovação da cidade para estar nessa posição, como visto no épico de Gilgamesh, que este precisou ser aprovado pela população a fim de liderar. Esses desenvolvimentos nos mostram que as realidades imaginadas feitas pelos Lugals marcavam na mente das pessoas a existência de um sistema de funcionamento e governança da cidade, baseada nos plenos poderes religiosos do Lugal. Em outras palavras, notamos o surgimento do que poderíamos chamar de Estado, usando o termo da forma mais geral possível, em que na mente das pessoas nascia o corpo governante como sendo um ente à parte em comunhão com os deuses, que no caso eram os Lugals. Mas essa visão de uma entidade à parte da população, o Estado mesmo, seria martelada conforme as cidades foram mudando. Afinal, nesse estágio da nossa história, a formação desses pequenos estados teocráticos era tão rápida quanto o seu desaparecimento, seja por invasões, intrigas internas, doenças ou muitos outros motivos, né? As cidades então foram crescendo,
E com isso, artesãos, escultores, entre outras profissões tomavam forma e função na vida urbana, que novamente, em essência, a cidade vivia inicialmente para a divindade. Podemos dizer que essas especializações advinham de processos naturais, no sentido de encaixe em nichos específicos para a cidade, como produção de potes, pescaria, entre outros. Mas, para que não façamos alusão a um darwinismo social, é simples de supor que a especialização foi mera consequência de diferentes processos cujo novo homem urbano foi passando. Levando em conta tudo isso, a verdade é que não sabemos também até que ponto as associações humanas que levaram a cidade ao seu crescimento eram de fato voluntárias, mas é bastante crível que em grande parte não fosse. As cidades então cresciam e se proliferavam pela Mesopotâmia, mas com isso vieram outros desafios. Com o passar do tempo e a expansão das cidades, novas demandas começavam a tomar forma. A administração passou a requerer mais recursos, fora que mais gente quer dizer mais animais, mais conflitos de interesses e mais confusão sobre a alocação de recursos. É nesses primórdios que o homem cria uma das, se não a ferramenta mais importante de toda a sua história, a escrita. Com a escrita, poderíamos fazer milhares de coisas, como registrar eventos, reclamações e, claro, registrar quantias. O homem já tinha uma noção matemática inata, tanto que palavras e entendimentos gerais para números 1 e 2 já existiam. Acontece que para quantias maiores, a coisa já ficava complicada. E isso é importante, pois como que um lungal poderia conferir que o deus local recebeu de fato a quantia certa de oferendas do senhor Xalá ali? Ele precisa de um jeito para contar e para verificar que realmente, não, tá tudo certo aqui, senhor, né? Você deu realmente a quantia certa de trigo aqui, legal, massa. Como é que ele vai fazer isso? Não, começou-se com pequenas taxas de argila colocadas em potes, e isso foi evoluindo para desenhar as taxas colocadas no pote, e finalmente terminando com símbolos que por si só já denominavam um agrupamento de uma certa quantia. Ou seja, já nessa época, a humanidade teve seu vislumbre na abstração matemática, pensando num símbolo que representasse a quantidade, independente do que. Isso foi um passo monumental, já que permitiu às culturas da Mesopotâmia, em especial os sumérios, de poder realizar operações aritméticas, censos de recursos e pessoas, entre outras gamas de possibilidades que envolvem números irracionais, geometria, por aí vai. Mas eu acho que já mergulhamos fundo o suficiente no passado por hoje. No outro dia, a gente continua o mergulho pelas origens das sociedades humanas. Até lá, se inscrevam no canal para mais histórias loucas como essa e deixem um gostei, por favor. Mas eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau!